Ô, pessoal, tô gravando aqui um vídeo que o relatório saiu há pouco tempo, depois das aulas, e eu achei que ele era relevante por estar bem recente, né, para aquilo que a gente conversou no final do ano letivo. Então, deixando bem claro aqui antes, eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto, né, porque o incêndio foi muito complexo, o combate a incêndio foi durou dias, né? E as apurações, houve um incendiário, né? As apurações também foram bem grandes. O relatório tem mais de 400 páginas. Então a ideia não é essa. A ideia é ficar naquele foco do que a gente conversou no final do ano letivo sobre aquilo que um segundo tenente tem que conhecer a bordo. E, obviamente, eu não sou maquinista, não sou profissional de controle de avarias e CBINC, combate a incêndio, né? Então, eu vou focar só naquele período de cerca de uma hora do descobrimento e chegada dos grupos de socorro externo dos outros navios e tudo mais, tentando mostrar que o adestramento precário, né, do navio foi bastante contribuinte para a perda do navio. Então, gente, vai ter um pouco de inglês aqui, tá? Faz parte, porque traduzir tudo às vezes fica sem critério, nem tudo é traduzido diretamente, tem uma tradução literal, né? As praças na Marinha Americana são diferentes, os serviços são diferentes, então às vezes eu vou manter o inglês e tá dentro da política, cara. É, o oficial de Marinha tem que ter inglês e memória. Inglês porque é importante e memória para não esquecer que precisa saber inglês, tá? Dentro disso, o relatório tá grande pra caramba, eu já disponibilizei lá na sala de aula. As dicas, quando tiver um documento grande desse da Marinha Americana, da Marinha Britânica, normalmente eles têm o tal do Executive Summary, sumário executivo, que normalmente é o BOE, e lições aprendidas. Quer dizer, nem sempre aprendidas, né? Como a gente vai ver nesse caso. As lições identificadas. Aprendidas são aquelas que são aprendidas de fato. E um dos problemas desse incidente foi que, em 2012, teve um incêndio no submarino no DIC, também causado por um incendiário, e as lições que a investigação desse incêndio do USS Bonhomme Richard disseram que 8 anos depois muitas das lições não tinham sido aprendidas, tá bom? Então isso aí eu precisava falar antes de começar, é esse item aqui. Deixa eu ver se eu estou sabendo usar as canetas depois de muito tempo. Então antes de começar, eu acho que eu cobri bem. O navio. O navio é o Bonhomme Richard, tem a foto dele aqui, né, com pegando fogo. Tem um destrói aqui perto. E aqui uma ideiazinha do diagrama, pessoal do CAV, quem for servir na máquina, quem for fazer serviço no porta-ló e em viagem tem que conhecer esse tipo de diagrama. Vai fazer parte da vida. Esse diagrama aqui dos conveses. Então o navio era um navio doca porta-helicópteros. Ele estava em período de manutenção na base naval de San Diego, que é a base da Esquadra do Pacífico, a segunda maior base naval do mundo, de superfície. E o navio teve um custo na construção atualizado para 2019 de 1,4 bilhão de dólares. Esse é o custo atualizado dele de construção. O América, que é um navio mais moderno, que é um navio de desembarque porta-helicópteros, custou 3,2 bilhões de dólares. E os reparos desse incêndio, né, estariam na casa de 4 bilhões de dólares. Por isso que o navio virou sucata. Tá? Então precisava falar um pouco do navio para continuar na sequência. Então, o relatório trata muito, entre outras coisas, do adestramento. E aí eu botei um título aí, esse título é meu, eu não vi em lugar nenhum. Liderança virou fumaça. Porque adestramento tem muito a ver com liderança. Adestramento, normalmente, é a base das tarefas do navio na paz, da estrutura da OM na paz. Então, o adestramento foi avaliado como deficiente pelo vice-almirante encarregado da investigação e foi endossado pelo Comanche do Pacífico, né? O vice-almirante faz, joga para cima e, no caso, o Comanche endossou. Então, o que eles viram que pegou para o adestramento, né? Não foi gerenciado o risco, que eu conversei bastante com vocês, né? Gerenciamento de risco, a falta de familiaridade com os requisitos, o descumprimento dos procedimentos em todos os níveis de comando, todos, eles enfatizaram isso. Isso vai acumulando risco. Você vai deixando a tripulação numa situação diferente, que é um reparo no estaleiro, numa base naval, não vai adestrando e esse risco vai se acumulando. E ele deixaram claro todos os níveis de comando.
Isso acontece normalmente porque ou o pessoal vê, esses níveis de comando vêm, sabe, e não se incomoda. Ah, não vai acontecer comigo. Ou outra opção, o pessoal desconhecia, mas não buscou conhecer. Então essa história do não sabia não cola. Esse negócio de não sabia é para outras áreas, né, das humanas aí, alegar que desconhecia. Então, desconhecer não faz parte. E como é que você sabe? Como é que você sabe como é que está a situação do teu navio, da tua divisão, do teu grupo de serviço? Inspeção. É uma das coisas principais para isso, é a inspeção, e você está sempre se perguntando, né? Eu vou falar daqui a pouco um trigramazinho que o americano usa, mas já está aqui o negócio, o trigrama ABC para esse tipo de ocorrência. Você não vai esperar ninguém de fora vir dizer, passar uma inspeção do teu navio e dizer o que está pegando. Está errado isso. Nós é que temos que ser a origem para saber a potencial da gente e evitar quaisquer ocorrências. Dentro desse adestramento, né, o problema que eu já citei do submarino, que 8 anos antes, com o incendiário, né, foram identificadas várias lições e foram colocadas em diversos manuais e lições identificadas. Eu frisei bem essa identificada porque o correto seria lições aprendidas. Mas se aconteceu de novo 8 anos depois, né, elas não foram aprendidas. E como eu falei lá no Classroom, a derrota maior é deixar acontecer de novo. Tá bom? Ainda nesse lado do adestramento, sempre lembrando, falei dos valores, né? Valor muito alto, navio em reparo. Se você adestrar o teu navio, você se preparar e fazer exercício para o maior perigo que pode ser para um navio em manutenção, que é o fogo, né? Um navio em reparo, o maior perigo é o fogo. Se esse adestramento não era prioridade, o que que era então? Então, né? Ticando aqui o meu terceiro item, e vamos para o incidente em si. Então, o que aconteceu no dia 12 de julho? 12 de julho, logo depois do cerimonial bandeira, quer dizer, cerimonial da bandeira lá nos Estados Unidos também é parecido com o nosso, 8 horas da manhã. Então, pouco depois de 8 horas da manhã, uma marinheira passou o serviço e foi para a maquininha de venda, né? Nesse Upper-V aqui, ó. Upper-V é convés de veículos superiores, Upper-V. Ela passou o serviço, foi lá pegar um salgadinho, um doce, um refrigerante e notou uma névoa, entre aspas, né? Uma névoa branca nebulosa, né? Uma névoa branca nebulosa. Mas não achou que era nada demais, né? Não sentiu cheiro de fumaça e aí foi para a coberta. O que eu estou chamando aqui de efeito beliche. Passei o serviço, né? Não sei se esse efeito existe. Estou escrevendo aqui agora. Ah, estou com sono, passei o serviço, não cheirou a fumaça, vou para a coberta para o beliche dormir. Então, primeira pergunta que fica: essa militar fez alguma vez adestramento de cave Sebink? Porque isso é o básico do básico, vocês vão ver, né? O descobridor é super importante, né? Se o descobridor descobrir e fizer a parte dele, o incêndio não alastra. Existe uma estatística que eu não tenho agora de cabeça de que um número muito grande, vamos lá, mais de 80% dos incêndios podem ser evitados nos primeiros minutos. E foi isso que pegou nesse incêndio, né? Os primeiros minutos, a gente vai ver, e normalmente até a primeira hora. Tá? Toda a ênfase não é suficiente. O descobridor é super importante. Descobriu, ele tem que avisar o porta-ló ou a sala de estado. Isso foi depois da bandeira, 8 horas. Aí um pouco depois, um outro marinheiro observou fumaça branca e foi para o porta-ló. Aí no porta-ló ele avisou o que os americanos chamam de OD, Officer of the Deck. Como eu falei, vou apertar o inglês aqui. É o nosso oficial de serviço no porta-ló, Officer of the Deck. 8h15, ó, já passaram alguns minutos. Às 8h15, perdão, a marinheira do efeito beliche reporta ter visto às 8h10. 8h10. Então, 5 minutos, ó. 5 minutos, o fogo pode fazer muito estrago. Aí o oficial de serviço da máquina, os navios lá tem isso. O oficial de serviço da máquina, que é o EDO, Engineering Duty Officer, né? Nós não temos isso aqui, encontrou um funcionário civil da obra, do reparo do navio, que falou da fumaça perto do convés dos ranchos. Então, quer dizer, nós já estamos tendo o quê? Correção, tá, gente? Aqui no anterior, o lower view é essa, a marinheira viu aqui.
Esse upper V é outra coisa. Vai entrar aqui, correção. Então, o né, outro marinheiro, vamos acertar que avisou. E aí o oficial da máquina, de serviço da máquina, o EDO, então tem o OD e tem o EDO, OD do portaló e EDO da máquina. Encontrou o funcionário, perto do convés, foi investigar, encontrou outro militar também. Aí foi tocado o alarme. O pessoal do navio fala na investigação que foi tocado o alarme, mas não foi definido o quê? O tipo do sinistro, que é super importante, também básico do básico. Tipo de sinistro, se é fumaça, se é fogo, tipo de sinistro e, tão mais importante, o local. Tá? Isso vai ser visto. Não vou ficar me detendo muito aqui na parte do CAV, mas é o básico. O que você vai atacar? Qual agente extintor você vai? E para onde você vai? Para onde o pessoal tem que se dirigir? Tá bom? E aquele marinheiro que avisou o oficial de serviço, tá? Ele estava no Upper V, tá? Ele estava no Upper V, que é o superior de veículos. É um navio anfíbio, então esse V é de veículos, tá? Então, o que tocou no fonoclama não falou o tipo de sinistro nem o local, que poderia ser o Lower V, o Upper V ou o hangar. Isso não foi falado. Tá? O contramestre registrou às 8h20, no seu livro, que tinha um incêndio real no Lower V. Isso foi o registro do contramestre, para ver como o negócio já está confuso. E o tempo passando. Gente, a confusão é esperada. Faz parte da confusão. O navio não espera ter um incêndio. Mas o adestramento é exatamente para isso. É para evitar a confusão. E outra coisa básica da básica é como é disseminado, que eu já falei assim, aqui em cima, tá? Tipo de sinistro e o local. Não pode ir para o beliche, né? Tem que disseminar. E aí, o que vai acontecendo? O OD foi informado que a central do CAV tocou no fonoclama. A central do CAV tem uma estação do fonoclama, que nos Estados Unidos é um circuito chamado 1MC, tá? É o nosso vulgo fonoclama em português. O oficial de serviço não ouve tocar, e aí ele toca às 8h20. E por que ele demorou? Ele demorou porque achou que a fumaça podia ser por uma razão benigna, como, por exemplo, uma partida do diesel gerador de emergência. Então entra aquela regra básica que eu conversei com vocês, que é conheça seu navio, e o trigrama que eu falei. Vou mudar para cor, que é o trigrama ABC, perdoe em inglês, é o quê? Assume nothing, não assuma nada, believe nothing, não acredite em nada, e C de check. Check everything. Check everything. Então, A, assume nothing, não assuma nada. B, believe in nothing. E o C é check everything, verifique tudo. Então, tem que conhecer o navio para não entrar nessa de achar uma coisa positiva. Ah, deve ter sido isso. Não. Onde é que fica o disco gerador? Né? De onde tirou isso da cartola? Não pode tirar da cartola. Tem que ter certeza absoluta. E aí, quando tocou no fonoclama às 8h20, outro cara de serviço da Marinha Americana, o CDO, Command Duty Officer, mais ou menos como o nosso OSP ou CDS. Aí ele soube. Chegou no hangar às 8h24. Tempo passando. E aí ele manda mensagem de texto. Ele manda mensagem de texto para o comandante que está em casa, que recebe às 8h32. Uma mensagem de texto. O oficial de serviço mais antigo do navio manda uma mensagem de texto para o comandante. E aí outra coisa que os americanos têm também, que é o CMC, o Command Master Chief, é o que a Marinha do Brasil agora está adotando como suboficial mor, né? Esse cara é a praça mais antiga de bordo. Aí o Command Master Chief ligou para o comandante, CO, Commanding Officer, e ligou para o XO. O OSP, CDS, só mandou texto. Foi a praça que mandou uma ligação, e nas ligações para o comandante imediato, ele informou que havia marinheiros que tinham inalado fumaça. Tá? Então, na sequência dos eventos, os navios próximos avistaram fumaça preta e acionaram os seus, em inglês, R&E, Rescue and Assistance, que no português é chamado, na Marinha do Brasil, GSE,
Grupo de Socorro Externo. No início do SEBINC, os militares do USS Bonhomme Richard não tinham rádio. Eles usaram celulares para tentar se comunicar. Fonoclama não funcionava em certas seções do navio. Correria e confusão. As comunicações são arma do comando. Então, quando as turmas chegavam no Lower V, que era o compartimento do incêndio, onde o incendiário tocou fogo, né, eles não tinham as informações daquilo que estava disponível de SEBINC combate incêndio, espuma, água, pressão na rede de incêndio, não tinham essas informações, né? E não tinham também como fazer o quê? Limites de fumaça. Esses diagramas são importantes porque vocês vêm aqui e tentam o quê? Definir quais cavernas do navio, ó, você vai querer que a fumaça nem o calor passem. Tá? Isso são chamados limites de fogo e de fumaça. Eu não sou muito versado em CAV, mas isso é essencial. É, como eu falei, básico do básico. E como não foram estabelecidos, o que é que aconteceu? Houve a propagação do fogo e da fumaça, calor e fumaça. Então, na sequência dessa parte do dia 12 de julho, né, as turmas que fazem o combate a incêndio, né, turma de ataque, turma de suporte alfa, turma de suporte bravo, tiveram dificuldade em achar as tomadas de incêndio que estivessem funcionando. Conheça seu navio. 87,5%, caneta encarnada, 87,5% das tomadas de incêndio inoperantes. Isso na hora do incêndio real só tem como gerar confusão. E muitos militares estavam sem equipamento de SEBINC adequado. Por quê? Como o adestramento era pobre, não tinha exercício, eles achavam que o uniforme deles de serviço, que era aquele camuflado que o americano usa, o uniforme de serviço não era compatível com o equipamento. Era compatível, ele é feito para usar. E eles estavam achando que tinham que trocar para o macacão. Então o pessoal chegou na cena de ação, mas sem o equipamento para fazer a proteção. E aí dá-lhe de inalar fumaça e propagação do calor e da fumaça. Uma coisa que vocês não sei se viram ainda, é o gerador de espuma, o AFF, não vou aqui botar a sigla em inglês, eles não foram acionados, porque a manutenção deles estava precária e os militares não tinham familiarização de como usar o equipamento. Então não adianta estar funcionando, tem que estar familiarizando. Tá vendo aí como a gente está falando? Familiarização. Essa palavra está bastante repetida em vários pontos do relatório. Então, familiarização é conheça seu navio. Não assuma nada, não acredite em nada, verifique tudo. Outra coisa também que foi super importante para a segurança individual é o EBD, é o dispositivo de respiração em emergência. Eles ficam, teoricamente, nos beliches, né? Então, o inquérito, a investigação não entra muito no detalhe, mas ela definiu que ninguém usou para evacuar os compartimentos. Ninguém, zero, usou para os equipamentos. Então, dessa forma, o que não ficou definido é por que o pessoal não usou. Se não tinha o dispositivo, ou se tinha e já estava dentro do limite de fumaça, o pessoal não queria voltar, se o pessoal sabia que tinha que usar. Então, quer dizer, houve uma falha generalizada para o uso desse equipamento. E eu não botei aqui na lateral, vou colocar agora o que eu chamei de pérolas, né? As pérolas do relatório. Então, vimos a maioria dos acontecimentos e algumas coisas que foram pinçadas do relatório. O relatório é muito grande. Então, no período de um ano, de março de 19 a março de 20, teriam sido feitos apenas 25 exercícios gerais de CAV. Adestramentos, né, gerais de CAV. Desses 25, o encarregado do CAV só participou de 9. O CHEMAC, 0. Está tudo no relatório, tá? O imediato, que seria o líder do controle de avarias na organização do navio, participou de 0 dos 7, porque ele não estava no navio antes. Então ele se apresentou. Então dos 25 ele participaria de 7, só que ele participou de 0. O CHEMAC não recebeu o CITREP daquilo que foi feito, exercício de porto, exercício de combate a incêndio, ele não recebeu os CITREPs. Ou seja, o que aconteceu? Essas informações seguiam direto para o imediato e para o comandante.
É uma falha da cadeia de comando. E uma coisa que aconteceu no combate a incêndio, isso aqui foi antes, né, do combate a incêndio. No combate a incêndio, existe lá uma estrutura do Cominsup operativo. É o cara que é o mais antigo. Aqui o navio estava subordinado, mas ele não tem responsabilidade de SEBINC, de manutenção. Ele é o Cominsup que vai operar. Era o comandante do grupo expedicionário. Então, esse Cominsup, ele chegou no cais e ele supriu, né? Ele tapou, ele supriu, acabou com o vácuo de comando e controle que estava no cais e começou a comandar e controlar os diferentes atores que estavam respondendo à emergência, né? Então, Bravo Zulu, né, se tem algum, é pro Cominsup aqui. E, gente, o padrão que eu sempre falei, o responsável é sempre o comandante. A culpa pode ser distribuída. E no caso, foi bem distribuída. Navio, não há dúvida, geral, imediato, XEOP, XEMAC, encarregado do CAIV, e a investigação apontou 36 indivíduos com participação, sendo 5 almirantes. Para mostrar como houve um problema de liderança generalizado. E essa galera foi alcançada porque responsáveis diretos pela perda do navio ou por não supervisionar a maneira que o navio estava em reparo e dessa forma permitir a situação, inclusive deixar passar o fato de ter um incendiário a bordo. Tá bom? Espero ter cumprido bem isso aqui. Isso aqui não cai em prova. Se cair, cai na PP da vida. Tá bom? Muito obrigado. Tudo de bom.